Seja bem-vindo a mais um MC 101. Caraca, hoje eu vou avisar pra vocês logo de cara. Essa daqui é uma live gravada. Pra quem tá assistindo ao vivo agora no Twitch, ela está sendo ao vivo. Pra quem está assistindo no YouTube depois como estreia, ela foi gravada numa sessão ao vivo, numa live que aconteceu só no Twitch. Tudo isso porque durante essa semana eu tô cheio aí de trabalhos e reuniões que vão fazer um overlap no horário normal do MC 101. Então eu tô fazendo isso antes, aproveitando essa situação para não deixar de entregar conteúdo para vocês sempre no mesmo dia e horário como vocês são acostumados aí no YouTube, tá bom? Mas ela tá acontecendo ao vivo agora aqui no Twitch. Agora são 2h16 da tarde no Brasil, para quem tá acompanhando daí, 1h16 aqui na Flórida, tá bom? Esse é o horário que tá rolando agora a live. Passar para vocês aí os recadinhos, tá? Para quem não conhece aqui, esse daqui é o MC 101. É o programa onde eu entrevisto dentro do meu canal, o quadro do meu canal, onde eu entrevisto criadores de conteúdo de tudo quanto é lugar, de vários tipos diferentes de assuntos, de tamanho, não importa. Criou conteúdo, você vai ver essa pessoa aqui mais cedo ou mais tarde, tá bom? E vamos pros recadinhos do canal. Pra quem tá assistindo no YouTube, aqui vai ter o Izinho, rapaz. Aquele Izinho que é muito legal, muito bom, que coloca um monte de vídeo. Eu vou lá e coloco, eu escolho os vídeos que tem que colocar lá, sugerindo pra você assistir. E o mais importante, nesse Izinho vai aparecer, sabe o quê? Sabe o quê? Canal de cortes do Marcel Campos. Ah, tô chique, meu irmão. Tem canal de cortes. Quando você chegar no canal de cortes, o que você faz? Clica no botão de se inscrever. O que tem do lado do botão de se inscrever? A sineta. Toca a sineta quando chegar lá. Toca a sineta. Ring my bell. Quando chegar lá, ring my bell. Toca a sineta, cara. Não esquece, porque aí você é notificado de quando você tem mais conteúdo. Falta pouquinho pra gente chegar nos 1000 inscritos lá no canal de cortes, que faz pouco tempo que a gente começou. Rafael Coelho, que tá fazendo o canal, um trabalho maravilhoso. Vai lá, apoia o trabalho dele, apoia o canal de cortes, faz crescer. Só falta você ir lá se inscrever e tocar a sineta, tá bom? Pra quem não sabe, você pode escutar o MC 101 no formato áudio, podcast de verdade, através, é óbvio, dos meus amigos da Rede Geek. Eles têm um hub de conteúdo lá legal pra caramba, e vocês podem escutar no formato podcast em áudio, pode escutar no Spotify, pode escutar no Deezer, pode escutar na Loja da Fruta, pode escutar no Google Podcasts, baixar o MP3, escutar no carro, no Uber, na bicicleta, no caminho, fazendo exercício, estudando, trabalhando, no banheiro, cagando, onde você quiser. Você pode escutar através do podcast. Tem tudo quanto é lugar, graças ao pessoal da Rede Geek. E todos os links estão aqui embaixo, que vocês já sabem como funciona o YouTube. O que não falta é a gente falando que tem alguma coisa na descrição, e aqui nessa não ia faltar também, tá? Aí embaixo é só sair clicando nos links, tá bom? Tudo bem? Vamos começar o nosso MC 101? Vamos aos trabalhos? Então vamos lá. Hoje, no MC 101, eu tô com um cara aqui que foi indicado por vocês. Na verdade, indicado por um moderador do canal, Rafael Coelho, que faz o canal de cortes aqui do Marcel Campos, que eu recomendo a todos vocês irem lá e se inscreverem, porque falta pouquinho pra gente chegar nos 1000 inscritos. E ele falou, meu, tem um cara que é sensacional, criador de conteúdo, e o cara é um padre. Falei, um padre criador de conteúdo? Como assim, cara? É, você vai curtir. Eu fui lá, eu olhei e falei, poxa, que legal, cara. Chama ele, chama ele. E deu certo. E tá comigo aqui hoje o Salatiel, olha o nome, Salatiel Westphalen de Souza, mais conhecido como Padre Sala. Sala, você tá aí, meu irmão? Ô Marcel, Deus abençoe, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui no seu canal, falando com os seus seguidores, a sua audiência. É uma alegria, viu? Aqui está tudo bem, estou falando da cidade de São João da Baliza, em Roraima. Ambos estamos no mesmo fuso horário e no mesmo hemisfério norte. Com a graça de Deus, vamos compartilhar um pouco aqui. Poxa, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu horário, pela disponibilidade, para vir aqui conversar comigo um pouquinho, para contar a história da sua vida e também falar um pouquinho de criação de conteúdo, pela visão de uma pessoa que tá do lado religioso da coisa. Eu acho que é muito legal. Bom, mas antes de começar, eu já quero fazer a pergunta já. Lá no passado, lá na tenra idade, qual que era a real do Salim, hein? Quem é que era o Salinha? Qual é que era a tua, cara? Olha, eu cresci numa cidade pequena, relativamente, né? A cidade de Itu, onde tudo é grande. E uma família de classe média, onde não havia muitos luxos supérfluos, mas um luxo a gente tinha lá. Meu pai sempre fazia questão de encher a casa de livros, enciclopédias,
Então, desde pequeno, os meus brinquedos eram os livros. Aprendi a ler e a escrever praticamente sozinho, de tanto lidar com livros. E sempre, desde a adolescência, tive muita facilidade para comunicar, para escrever. Naquela fase da adolescência, né? Aquela coisa idílica, eu fazia os meus poeminhas, mas deixava tudo guardadinho, né? E dava palestras no grupo de jovens da igreja, na matriz da Candelária lá de Itu. Um dia, um senhor chamado Bernardo, um advogado, jornalista lá de Itu também, chegou na loja onde eu trabalhava, uma livraria, e falou assim: escuta, você comunica muito bem, você não quer escrever no nosso jornal? A nossa paróquia tem um jornal lá, Marcel, que é um dos mais antigos do estado de São Paulo, já está com 116 anos, é o jornal A Federação. E 25 anos atrás, num dia 4 de agosto, que por coincidência ou planejamento divino, né, é justamente o dia em que a gente comemora na igreja o Dia do Padre, 25 anos atrás eu escrevi o meu primeiro artigo no jornal. Repercutiu bem, todo mundo gostou, e assim tem se repetido, né, há 25 anos. Eu não queria fazer disso um ganha-pão, eu tinha muito medo de que o hobby, aquele prazer em escrever, virando profissão, fosse se tornar uma coisa chata e maçante. Mas, por volta dos meus 18, 20 anos, já pensava em ir para o seminário e estudar para ser padre. Mas me achava cedo? muito... Desde os meus... Já. Desde os meus 17, 18 anos. Só que eu sempre tive essa coisa de autocrítica, né? Eu olhava para mim e dizia, mas como é que eu vou ser padre, que é uma coisa tão séria, sendo tão vazio por dentro? Eu não tinha experiência de vida. Então eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer outras coisas antes de tomar uma decisão importante que é para a vida toda, né? Fui namorar, estudar, cheguei a ficar noivo, pensar em casar, acabou não dando certo. Tive a minha fase de solteiro, de balada. Enquanto isso, eu ia estudando. Então, acabei entrando no curso de comunicação social, me formei em jornalismo. Depois de um tempo, me formei também em letras, porque sempre fui um grande amante da língua portuguesa. E depois, quando entrei no seminário, já passado dos 30 anos, já na idade mais madura, aí eu fiz um ano de filosofia para completar estudos e depois os 4 anos de teologia que a igreja exige para que a gente tenha uma formação básica, né, para o sacerdócio. Mas durante toda essa caminhada, a comunicação me perseguiu. Trabalhei lá, então, cheguei também a trabalhar nesse jornal Federação Itu, vivia colaborando com outros jornais da cidade, revistas da região. Quando havia festa na paróquia, aparecia alguma emissora de TV ou rádio pedindo alguém para fazer uma fala, era eu que chamavam. Fiz comunicação, assessoria de imprensa para eventos de igreja e para empresas também. Fui estagiário na IPTV Campinas, que é uma afiliada da Rede Globo, né? Eu tive aquelas experiências que eu sentia falta, né? E quando a gente chega na encruzilhada da vida, lá pelos 30 e poucos anos, tendo já vivido bastante coisas nesse mundo, eu falei, bom, agora eu vou escolher aquilo que me completa, aquilo que eu quero morrer fazendo até o meu último suspiro. Aí eu criei coragem, sempre fui muito amigo dos padres aqui da minha diocese, né, de Jundiaí. Trabalhei como secretário e assessor de 2 bispos, então eu já estava imerso naquele ambiente do clero católico. Já fazia parte do mundo deles. Já era conhecido nas 11 cidades da diocese por estar indo sempre cobrir matérias, eventos da Igreja Católica. Então um dia eu tomei coragem e falei assim, não, eu vou fazer a experiência do seminário. Fiz minhas malas, fui para o seminário achando que eu não ia durar 6 meses, né? Porque é uma mudança de vida. E graças a Deus eu não só aguentei 6 meses, como aguentei 6 anos. Sobrevivi ao seminário, fui ordenado sacerdote e hoje estou aqui em missão no norte do Brasil, no estado de Roraima, bem no interiorzão do estado, aqui na cidade de Baliza, muito feliz. E essa coisa da comunicação, de fato, nunca me abandonou, nem no período depois que eu fui ordenado sacerdote. Primeiro, sim, os primeiros meses de padre, eu fiquei muito assim longe, já não escrevia, não produzia nada, porque eu tinha que focar em aprender o ofício do ministério de padre. Mas depois de um tempo, e principalmente quando
tudo, o mundo inteiro parou, até as igrejas fecharam, por causa dessa crise sanitária que tivemos recentemente, eu comecei a ter o problema de tempo livre. E aí eu voltei a usar tempo livre, organizar o meu tempo, para criar conteúdo, já que eu não podia sair de casa, não podia rezar nem minhas missas com o povo presencialmente. Aí eu toquei em frente o projeto de lançar um portal, né, com presença em várias das plataformas digitais, não todas, aquelas que eu tenho mais facilidade, e com esse portal poder comunicar-me com as pessoas, não só através de escrito de artigos, mas pequenos vídeos, né, pequenos trechos de livro que eu estou lendo. Às vezes eu anoto alguma coisa para compartilhar com o pessoal que segue, né, podcast, programa de rádio, né? Então, foi graças a isso que depois da minha ordenação sacerdotal, eu comecei a pensar em produzir mais coisas. E aqui em Roraima, a dinâmica é um pouco mais tranquila do que no estado de São Paulo. A vida aqui é ótima. Temos muita paz, tranquilidade e tempo. Tem tempo para tudo, até para eu criar algum conteúdo para a internet. Poxa, que legal. Até engraçado escutar isso, né? De certa forma, porque eu não sou uma pessoa, vou ser bem sincero, eu não sou uma pessoa muito religiosa, apesar de ter estudado bastante religião e ter estudado minha vida inteira em escola de freira, era Nossa Senhora de Loreto, em São Paulo, depois eu fui pro Liceu Coração de Jesus, que é salesiano, sou batizado luterano, mas fui criado em ambiente católico a vida toda, sabe? E muito louco que quando eu fiquei mais velho, eu comecei a estudar budismo, que me chamou muito a atenção, passei um tempo no budismo, depois eu virei mais uma pessoa que acredita em Deus e é agnóstico. Uhum. E quanto mais eu tava dentro do mundo da tecnologia, mais próximo eu ficava da ciência, mais eu me interessava pelas coisas da ciência. E de certa forma isso gerava um contraste na minha vida e na minha experiência espiritual, de certa forma. Então quanto mais próximo eu tava do digital, pelo menos na minha vida, na minha experiência de vida, mais longe eu ficava do lado espiritual. Era essa sensação que eu tinha. E aí vem a pergunta, poxa, como que a igreja hoje lida com o mundo digital? Como que você, que é um cara que tá aí fazendo conteúdo no mundo digital, fazendo vídeo, escrevendo, produzindo, criando conteúdo, como que isso é visto dentro da igreja? Como que é encarado? Teve momentos diferentes? Como é que é isso? Olha, a igreja, ela, se você for olhar hoje, ela trabalha os conteúdos digitalmente. O Papa Francisco faz postagens constantes no Twitter, ao site do Vaticano, traduzido em várias línguas, com os principais pronunciamentos dele. Então, há uma sala de imprensa do Vaticano, há o jornal, né, do Vaticano, o tradicional L'Osservatore Romano, que é espalhado hoje em PDF, formato PDF para o mundo inteiro, né? A igreja se preocupa com a comunicação. Porém, não é uma obrigação de um padre, de um bispo, atuar nas redes sociais. Eu te digo que hoje é praticamente impossível você ficar longe das redes. Mesmo que você não tenha um canal no YouTube ou uma conta no Instagram, se você é um padre, se você é um bispo hoje, em algum momento você vai estar na internet. Seja alguém que reproduziu uma foto que tirou contigo, seja alguém que coloca um trecho de uma homilia que você proferiu. Então, a igreja tem consciência disso e nos últimos anos vem exortando o povo como um todo a usar as mídias digitais para colocar bons conteúdos, né? Não só para propagar a fé, mas os valores da fé. A honestidade, a amizade, a conciliação, que são coisas necessárias para nós no dia a dia. E vem também alertando muitos fiéis, tanto os padres quanto os fiéis leigos, que tomem muito cuidado com armadilhas de internet, com fake news, com partilhar conteúdos desagradáveis que são contra os valores cristãos. Então, é uma preocupação constante. Nós temos na festa da Ascensão de Jesus, né, a festa que marca no calendário litúrgico a volta de Jesus para a direita do Pai, aquele é o Dia Mundial da Comunicação Social na Igreja, é onde a gente reflete, o Papa faz uma mensagem voltada às comunicações sociais, né? Então, mas
O padre por si, o bispo por si, não tem essa obrigação de ter um canal, de ter que reproduzir a entrevista, a homilia dele em forma de artigo ou de vídeo. É uma coisa que fica muito no âmbito pessoal. Como eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, eu vejo isso como natural para mim. Mesmo quando eu estava no seminário, eu usava o meu Instagram, né, para me comunicar com o pessoal. Algumas pessoas não entendiam, falavam assim, você é um seminarista, logo vai ser padre, fica fazendo gracinha aí no Instagram. Eu falei, escuta, eu não estou fazendo nada de mal. Se você achar algo de ruim que eu fiz, eu cancelo o meu canal. E aí vem a vantagem, Marcel, de eu já ter entrado na vida religiosa com certa bagagem, que quando eu entrei no seminário eu já tinha mais de 15 anos de jornalismo. E também a vantagem de estudar... Você já criava conteúdo antes. Você já sabia como era. Eu já estava vacinado, né? Tem coisas, e vou dizer para você, tem muita coisa que eu penso, que eu quero escrever, que eu quero produzir, às vezes uma fala de um vídeo, que eu não faço. Porque eu sei que vai repercutir mal, porque eu sei que eu gosto muito, por exemplo, de contar anedotas. Eu podia fazer uma playlist lá no meu canal só de piadinhas boas. Mas eu não sou padre para ficar contando piada. Claro que aqui e ali você pode fazer um trocadilho, um gracejo, né? Quando eu tô lá num programa de humor sendo entrevistado, eu entro na onda, a gente também brinca, conta uma anedota, tá? Mas eu sou sacerdote não necessariamente para ser conhecido como aquele padre que faz piada. Eu sou um padre e eu tenho que fazer conteúdos condizentes. Então, essa bagagem eu já tinha quando eu entrei pro seminário, na fase que eu estava estudando para ser padre, né? Graças a Deus, até hoje, nunca me meti em nenhuma complicação por causa da comunicação, e é uma benção. E eu tenho procurado manter essa trajetória. Eu vejo essa minha atuação nas mídias, todas, como um apostolado, sabe? É um trabalho que vai além do ofício, é uma missão. Deus me deu esse dom, eu não posso esconder a lâmpada debaixo da mesa, mesmo não querendo muito, porque nós temos aquela questão da vaidade, da soberba, né? Quando a gente aparece demais, mas eu tenho que colocar o meu dom de uma forma elevada para que possa atingir pessoas que precisam. Eu tento me manter um pouco discreto, porque eu não quero ser um padre famosão, eu não quero vender CD, não é uma crítica a outros, até porque tem outros já que fazem isso. E eu mesmo compro o CD desses irmãos padres, adoro esses padres midiáticos, mas a minha missão é outra, né? Eu estou aqui no interiorzão de Roraima, eu tenho um povo aqui para evangelizar, e eu tenho essa paróquia virtual, que eu chamo assim as pessoas que me seguem nas redes sociais. E você falando da mídia e da tecnologia que distancia de Deus, eu vejo o contrário. Porque muitas pessoas que acabam tendo contato com os meus conteúdos, depois me dão aquele feedback dizendo assim, padre, era isso que eu precisava ouvir. Eu entrei no seu canal, escutei, parece que Deus fez eu usar o meu dedo para digitar ali o nome do seu canal. E olha, muito obrigado. Então, eu também vejo a internet, a tecnologia, a ciência como um modo de presença de Deus no mundo e um modo de aproximar as pessoas. Por mais que as nossas diferenças nos separem, nós temos que achar coisas que nos unam, né? Porque, falar a verdade, né, Marcel? Nós estamos todos no mesmo barco. Sempre, vai chegar uma hora que não adianta a gente querer causar divisões. Então vamos procurar modos de convergência, de conversar sobre coisas que nos unem. Existe um direcionamento dentro da igreja para incentivar mais esse tipo de trabalho mais próximo, mais voltado a falar com as massas? Ou isso, como você falou, é uma coisa muito pessoal e tal? Mas eu queria saber se esse tipo de conversa existe dentro da igreja para que quem quiser fazer, ser bem-vindo. Existe esse tipo de conversa? Como que isso acontece? Na igreja nós temos a chamada Pastoral da Comunicação, que é a PASCOM. Várias paróquias têm. E é aquela pastoral que antigamente, né, estava preocupada em fazer o tal jornalzinho da paróquia. Mas tinha que ter alguém para escrever, uma gráfica para diagramar, alguém para cotar o preço da impressão nas gráficas, alguém para distribuir, alguém para sair colhendo
a verba dos apoios culturais para viabilizar o jornalzinho. E ali, aquele jornalzinho ia retratar como que foi o mês na paróquia, com as notícias, os eventos, ia ser colocados avisos, ia servir até como um arquivo histórico, porque um jornal hoje guardado, né, ele é uma peça histórica. Hoje, a Pastoral da Comunicação também já mudou de perfil um pouco. Não é que deixaram de existir os jornais impressos nas paróquias, mas hoje a PASCOM, de forma geral, vem adotando mais esse papel digital. Revistas, jornais paroquiais agora vão muito mais longe via PDF do que via impressão. Muitas paróquias, muitas comunidades investindo em transmissão de missas online pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, sabe? Então, existe sim. A Pastoral da Comunicação incentiva os fiéis a usarem, a trabalhar a comunicação em favor da sua comunidade, da sua igreja. Porém, depende muito do padre. Toda pastoral, Marcel, depende muito do impulsionamento, do incentivo do sacerdote. Então, um sacerdote que tenha mais afinidade com a comunicação, entenda a sua importância, olha, ele vai, em algum momento da sua pastoral, incentivar a pastoral da comunicação. Do mesmo modo que um sacerdote que tem uma facilidade, uma afinidade maior para trabalhar com os enfermos, vai incentivar a pastoral da saúde. Um sacerdote que teve problema de vício, de alcoolismo na família, entende esse drama dos vícios, vai incentivar na paróquia a pastoral da sobriedade. Depende muito do sacerdote para que ele incentive os fiéis a aderir à pastoral, né, e fazer a coisa acontecer. Mas nós temos sim, e olha, vários canais da Pastoral da Comunicação espalhados pelo Brasil são ótimos, com uma produção muito bem feita, muito primorosa. Então é uma alegria ver, né, a nossa igreja não está parada no tempo. Às vezes, a igreja demora para se adaptar em alguma coisa ou outra, sem abandonar a linha do evangelho que Jesus nos revelou, né? Mas eu costumo dizer, e outros também, que a igreja é como um grande elefante. A gente até pode demorar para se levantar e dar os primeiros passos, mas quando a gente faz isso, ninguém segura. Vai lá, é transatlântico, né? Uhum. Demora para alinhar, mas na hora que alinhou, vai embora, ninguém segura. Vai que vai. É porque tem uma organização por trás também muito bem definida, né? Então, entre vocês, por isso que eu perguntei, entre vocês deve ter esse tipo de conversa que acontece com certa frequência. Uma coisa muito engraçada que você falou é esse negócio dos padres famosos, né? Não tem como não citar o Marcelo Rossi nessas horas. E até tem uma piada, que não é uma piada, na verdade é um fato real que virou uma piada. Quando a internet começou a pegar de verdade, lembra de América Online, de Portal UOL, Portal Terra e tudo mais? Eu trabalhava na Intel do Brasil, que ficava no prédio que era o prédio do lado ali no CENU, no Centro Empresarial Nações Unidas, em São Paulo, onde ficava a Central do Terra. Eu tinha amigos que trabalhavam na Central do Terra. A gente almoçava junto. E aí eles contavam histórias. E uma história que circulou em tudo quanto é lugar lá, que era muito engraçada, é que o padre Marcelo Rossi, na época, tinha fechado um contrato com o Portal do Terra para começar a escrever, fazer coisas lá no blog e tudo mais, o site dele dentro do Terra, do portal. E aí tinha o cara que era o gerente da conta. Chuta o nome do cara. Jesus. Nossa, providência divina. Aí, às vezes, o padre Marcelo Rossi ligava pro pessoal do Terra, falava e tocava o telefone do cara, ele não tava na mesa, alguma coisa do gênero. Na época não se tinha tanto smartphone assim, não se tinha tanto celular. Era comum você ligar pro telefone fixo, ligar para um PBX, né, pro ramal. E aí, quando não atendia, passava para uma outra pessoa. Né, um procedimento normal de ramal, né? Toca tantas vezes, se não atender, não vai para uma secretária eletrônica, passa uma outra pessoa atender. E aí passava para outra pessoa e o que ele falava é o seguinte: opa, tudo bem? Tô querendo falar com Jesus. Ah, quem gostaria de falar com Jesus? Ah, o padre Marcelo Rossi. Eu falava, meu, vai tomar banho. Acredito, essas coisas acontecem. Quando eu comecei a aparecer mais nas redes sociais, tinha gente que estranhava também. Lá na plateia virtual do programa Pânico mesmo, lá na Jovem Pan, as primeiras aparições, tem um chat virtual lá da plateia, muitas pessoas falam, mas você é padre mesmo ou é personagem? Que é programa de humor, né? Não, eu sou um padre que acompanha o programa, sou amigo deles aí, estamos aqui para conversar, né? Então, são coisinhas que acontecem. Essas coisas, esses fatos são engraçados.
E eu acho muito legal da sua parte você pensar já desse jeito, do tipo, eu não tô preocupado com a exposição que eu vou ter. Eu tô preocupado com como que eu vou atingir as pessoas, como que eu vou conversar com elas, né? Eu acho que talvez, olhando bem de fora, o cara que tá bem de fora disso tudo, eu vejo no papel de um padre, como você fala, de um sacerdote, essa missão mesmo de comunicar, de trazer a palavra, de fazer a palavra andar, né? Como se fala em inglês, né? Walk the talk, né? Uhum. Você falar aquilo, passar para frente, as pessoas entenderem, seja lá qual for, às vezes uma palavra de conforto, às vezes uma de sabedoria, às vezes uma de um momento especial, e ter essa sensibilidade também. Né? O padre ele tem que ter essa sensibilidade de saber o que falar, como abordar e como falar. Você até deu um exemplo aqui muito interessante daqueles que têm experiência, o background de alguma área, e ele foca mais naquilo porque ele consegue comunicar, transmitir a intenção, o sentimento que ele tem daquela coisa de uma maneira mais fácil da outra pessoa entender do outro lado, né? Porque quando a gente cria conteúdo, é lógico que a gente cria, obviamente, porque a gente se sente confortável de fazer um determinado assunto, mas a gente cria para o público, não pra gente. São pros outros, né? Como que é o seu dia a dia na hora de criar conteúdo? Como é que você escolhe os temas? Como é que você roteiriza? Tem roteiro, não tem? Como é que é? Olha, vai de acordo com a necessidade ou com o nosso calendário litúrgico. Você sabe que a igreja a cada mês celebra umas coisas e outras, né? Nós temos as datas importantes. Então, ontem, por exemplo, nós estamos nesse programa gravado, né? Ontem foi o dia de finados. Então, você coloca ali uma reflexão no Instagram, um vídeo, um stories, mencionando aquela data que é importante dentro da nossa fé. Quando eu faço e preparo um conteúdo, eu tenho que aproveitar a ocasião, eu tenho que ver se é algo de interesse dos fiéis, tenho que tomar muito cuidado na produção, nas falas, para que aquilo não possa ser entendido de forma dúbia, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe exatamente, já consegue ter esse filtro, né? De quando é que eu estou sendo irônico, fazendo uma brincadeira ou quando a coisa é séria. Então, por exemplo, aqui eu gravo com os jovens do grupo de jovens alguns vídeos para o Instagram para mostrar que aqui a juventude está reunida com o padre, que nós estamos rezando, cantando junto. E depois do videozinho eu falo assim, ó, tá vendo essas risadas? É tudo fingido. Aí eles, o pessoal sabe que é brincadeira. Mas eu não costumo. Eu vou dizer para você, a prática leva à perfeição. Já faz tanto tempo que eu produzo assim, sem roteiro nem nada, que eu tenho até preguiça de roteirizar. É uma falha minha, preguiça é um pecado capital, mas para outras coisas mais importantes eu não tenho preguiça. Mas eu acabo vendo como um pouco desnecessário. É claro que às vezes se eu vou gravar um vídeo, eu tenho que fazer 3, 4 takes, né? Opa, não saiu, enrolou a língua, tossi. Mas isso é normal até para quem tem roteiro. Eu costumo rezar, pensar o que eu vou falar e vamos lá, bola para frente. Porque eu sou sozinho. Tudo que eu faço de conteúdo sou só eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho condição de pagar alguém para fazer isso, eu também não faço nada monetizado, então minhas mídias digitais não são para questão de lucro, de renda, porque eu tenho, graças a Deus, a minha renda, né? E então, fazendo tudo sozinho, a gente tem que ser mais prático. E eu até acho que me ajudo, descomplicando certas coisas para mim mesmo, né? E tem funcionado assim também. Eu sempre tive medo de acabar entrando naquela formalidade, sabe? O cenário bonitão, aquela roupa, aquele microfone de lapela, aquela... Se você for ver meus conteúdos, eles não têm nem vinheta, eles não têm caracteres, porque para mim o importante é chegar a mensagem. Ninguém nunca reclamou para mim, padre, seus vídeos não têm uma abertura, seus vídeos não têm um GC. Ninguém reclamou. Né? E se tivesse que ter, ia ficar muito mais complicado para mim. Eu mexo nos programas de edição de forma muito básica e não tenho mais, como sacerdote, aquele tempo que a gente tinha antes para aprender as coisas. Quando eu aprendi diagramação, eu tinha tardes para ficar lá mexendo no PageMaker e aprender o programa para fazer as diagramações. Depois tinha tempo para fazer um curso de InDesign, de Photoshop. Hoje eu não tenho, meu caro, porque eu sou padre. E por mais que eu goste de escrever um artigo, eu não vou deixar de rezar uma missa para isso.
E por mais que eu precise fazer um vídeo, a minha necessidade, eu fico mais feliz e a minha missão é atender 10 confissões do que fazer um vídeo. Então, eu vou fazendo igual aquele cara do farol de trânsito, né? Que vai jogando as bolinhas para cima. O que eu consegui fazer está feito. Não fica ruim, não fica top de linha, né? Mas fica satisfatório dentro daquilo que eu posso fazer. Em tudo isso eu penso, né? Mas o coração de tudo é fazer tudo bem feitinho, com amor, né? Porque eu acho assim, um conteúdo, não adianta ele ser bonito e apresentável, ele tem que ser igual comida da mãe. Sabe a comida da mãe? Às vezes a aparência não tá muito boa, mas fica gostoso, tá bom, tá gostoso, mas quando eu olhei pra cara dele, não achei que era muito bom não, mas agora que eu tô comendo, tá gostoso, hein? Então o conteúdo é esse. Ele pode não ser um canal Hollywood, né, aquela produção toda, mas se a mensagem, o conteúdo agradar, né, é aquilo que a gente aprende na filosofia. O conteúdo é mais importante do que a forma. A forma tem lá suas exigências, é importante, sim, porém, acima da forma está o conteúdo. Não adianta um canal bonito, super produzido, com conteúdo ruim. Mas isso acontece. O mais importante ainda é o conteúdo. Tipo, content is king, né? A gente fala isso em inglês. Content is king, conteúdo é rei, né? Se você não tem ele, todo o resto é superficial. O mais importante, o core, o principal é o conteúdo, a mensagem que você passa, o que você tá querendo passar de informação ali naquela peça de comunicação que você tá criando. Não importa qual seja ela. Mas eu tenho uma outra pergunta também que eu acho muito interessante. Você que é um padre digital, se é que dá pra chamar assim, tem muita diferença. Você consegue se conectar com as pessoas através da internet do mesmo jeito que você faz na igreja, do mesmo jeito que você faz na paróquia? Dá pra fazer isso? Você sente isso ou não? São coisas diferentes. A gente fica limitado porque a questão virtual, por exemplo, ela me impede da administração de sacramentos. Então, para quem não está acostumado com a Igreja Católica, pode pensar assim, se conseguir fazer uma live comigo para eu batizar o filho da pessoa, que eu posso fazer isso virtualmente. Eu não posso. Eu não posso atender não posso atender uma confissão e dar absolvição para a pessoa. Não pode fazer isso virtualmente? Não. Para você ter uma ideia, Marcel, até a missa, se a gente transmitir no Facebook, no YouTube, para valer para aquele fiel que está assistindo, ela tem que ser ao vivo. Não vale assistir gravado. A missa não pode ser gravada? Ela pode assistir gravada depois, mas a gente sabe como é que é. Ela vai assistir depois de cueca na sala da casa comendo pipoca. Não é o ambiente, né? Agora, tem famílias que se preparam para o horário da missa online, vestem as suas roupas, tomam banho, como se fossem na igreja. E se reúnem na sala e acendem 2 velas e assistem ao vivo aquela missa. Então, eu fico limitado nessa parte sacramental no que diz respeito à internet. Porém, o que eu consigo muito com as pessoas é contato no sentido de seguidores que pedem orações, seguidores que compartilham coisas que estão acontecendo na vida deles, seguidores que querem dicas de bons livros, obras espirituais, seguidores que precisam de conselho, tudo isso eu posso fazer. Eu não posso dar absolvição, o perdão dos pecados para a pessoa virtualmente, mas um bom conselho eu posso dar para ela virtualmente. E depois desse aconselhamento virtual, dizer para ela assim, olha, então, já que você teve confiança e se aconselhou aqui comigo no aplicativo, agora você vai lá na igreja física e se confessa com o padre pessoalmente, porque é isso que a igreja ensina. Então, graças a Deus, essa paróquinha virtual aqui do Padre Sala até que funciona bem, embora a gente fique um pouco limitado. Aparece também muita gente dizendo assim, padre, você sabe, né, Marcel, que gosto não se discute, né? Questão de gosto é um mistério. Então tem gente que fala assim, padre, gostei muito do senhor, né? Queria que o senhor viesse aqui fazer meu casamento. Eu falei, não posso, é fisicamente difícil eu estar aí onde você mora, né? Mas conta com as minhas orações, precisar de alguma dica para cerimônia, para liturgia do casamento. Casar online também não pode. Também, nenhum sacramento pode ser online. Nada. Caraca. O que eu fiz uma vez, eu já estava aqui em Roraima, faleceu um amigo meu e a família, nós somos muito amigos, a família queria que eu rezasse uma missa
pela alma do falecido, né? E aí nós combinamos um dia, um horário, e da mesma forma que eu estou falando aqui com você, eu preparei aqui a câmera e o altar aqui em casa, e eu rezei a missa. Aqui eu estava sozinho, mas do outro lado da tela estava toda a família reunida, porque na verdade eles queriam a missa e as palavras daquele padre que era o amigo da família, que é o amigo da família. Uma palavra de conforto, de consolo. Porém, mesmo transmitindo essa missa online com eles, no final eu dei esse conselho: olha, agora vocês, os que puderem e quiserem, procurem um padre, pessoalmente, aí na sua cidade, se confessem, vão à missa domingo, marca a missa de 7º dia aí, presencialmente, tratem de ir na igreja. Então aqui, Marcel, a gente pode fazer sim, muitas coisas, mas a fé exige presença. E para algumas situações, essa presença não pode ser virtual, ela tem que ser física. A fé é algo pessoal, é o tete a tete, né? Hoje mesmo, eu cobrei um paroquiano aqui que não foi na missa de finados. Eu falei assim: olha, eu rezei por você, porque achei que você tinha até morrido, não apareceu na missa de finados. Ele falou: louco, padre, não fala assim. Eu rezei, eu rezei em casa, padre, não vale rezar em casa? Eu falei: meu filho, se todo mundo pudesse rezar em casa, não tinha que manter uma igreja desse tamanho. Então você trata de vir na missa antes que você morra. E eu falo assim, meio brincando, as pessoas gostam, porque elas veem que eu falo brincando. Só que não. O jeito de falar pode ser meio na galhofa, mas o conteúdo é sério. E funciona, viu? Funciona. Tem algumas pessoas que realmente abrem o canal de diálogo por causa disso. Não, eu vi que o senhor é um padre que leva as coisas nessa leveza. Na internet é mais propício fazer assim. No dia a dia da paróquia aqui, fisicamente, lidando no fervo das situações com o povo, nem sempre dá para ser tão light, né? Mas na internet a gente consegue tem mais facilidade. Você falou que os sacramentos não podem ser feitos online. Pô, isso é uma coisa curiosa, não imaginava, e eu entendo por quê. Tem que existir um ponto de contato para coisas que são importantes. Isso. As coisas que são importantes não podem ser banalizadas, não podem ser jogadas a algo muito comum. Eu entendo essa lógica. Mas, por exemplo, um caso extremo, eu não sei se é sacramento, você me perdoa, tá? Mas extrema unção, pode ser feito online? Também não. Caraca, também o cara tá ali nas últimas. Nada. Não tem se como. Acontece assim, da pessoa tá que nem essa situação, que nessa situação que a gente passou recentemente, pandemia. A pessoa tá morrendo no leito que ninguém tem acesso por uma questão sanitária. Uhum. Nesse tempo aí de crise sanitária, no começo chegava alguns pedidos, né? As pessoas sabem que há necessidade da presença física do sacerdote, até porque a unção dos enfermos exige a ministração do óleo da unção dos enfermos, né? Como é que eu vou passar o óleo na pessoa virtualmente? É igual eu digo para quem assiste missa pela TV. Tudo bem, você escuta as leituras, escuta a homilia, na hora da comunhão você faz o que com a hóstia? Lambe a tela do computador? Não dá. Põe a hóstia na leite e fala: agora lambe, fiel. A paróquia que transmite pelo Facebook vai te mandar um print em 3D da hóstia e você come. Não dá. Então foi meio dramático, porque no começo as pessoas falavam: padre, o senhorzinho tal tá na UTI. E eu tentava, viu, Marcelo? Eu tentava, que eu sou meio teimosão, eu tentava ir no hospital. Mas precisava de 3, 4 assinaturas para você entrar, né? Ficar 3 minutos do lado de um leito. Eu tentava, quando não dava, eu dizia para as pessoas: misericórdia, a misericórdia de Deus age acima das condições humanas. Quando eu não consigo, por esses motivos, dar uma unção dos enfermos ou rezar por alguém, eu jogo nas mãos da divina providência, da divina misericórdia. Nós, seres humanos, temos muitas limitações e entre nós colocamos muitas barreiras entre nós. Mas para Deus não tem barreiras. Quando a gente reza com fé, né, eu coloco nas mãos de Deus, até porque se eu fiz o meu possível, usando de todos os recursos que eu tinha, e não consegui algo, né, eu estou com a consciência tranquila. Não foi má vontade, não foi preguiça, não foi falta de empenho, né? E aí coloco nas mãos de Deus, na misericórdia de Deus. Criar conteúdo sendo padre. Como é que... Essa aqui é uma pergunta que não pode faltar para você. Um cara que cria conteúdo e é padre. Tá na igreja.
E Quer um aí gato pra aparece... você? Ah, o gatinho, que barato. Quer um gato? Obrigado. Você é o Zico. Ele tá Obrigado. aqui. Ele tá aqui afiando as unhas dele na minha batina, esse infeliz. Vai lá brincar com a sua irmã, vai. Eu tenho uma outra cachorra aqui. Essa pergunta, como eu tava falando, não pode faltar pra você, pro padre. Como é que você lida com os haters? Ignorando. Ignorando mesmo. Você não manda nem nessa hora você abre uma exceção e manda uma extremoção pro hater. Toma uma extremoção. Olha, rapaz, faz 25 anos que eu tô na comunicação. Uma coisa que eu aprendi é que tudo que você produz repercute, querendo ou não. Muitos não vão entender o que você produziu, as suas intenções. Às vezes eu falo A com a melhor das intenções, a pessoa entende B, C, D, E, e tudo é da cachola dela, não tem nada a ver comigo, sabe? Vou te dar um exemplo, usando o bichinho aqui, o Zig, né? A Frida tá dormindo. Uma vez eu escrevi o artigo, pode procurar lá na internet, itu.com.br, era o portal de internet que tinha na cidade, eu publicava meus artigos lá. Bicho não tem alma. Bicho não tem alma. Ela tem um ânima, né? Uma alma num sentido assim de que são seres vivos, né? São seres animados, mas elas não têm alma como nós, que temos consciência, livre-arbítrio, né? Você nunca pôs comida, ração para um cachorro e ele falou, não vou comer, não quero, né? Então, eu expliquei isso para as pessoas. É um assunto teológico. Os animais são criaturas divinas, centelhas do amor de Deus, porque os bichinhos alegram a vida da gente. Mas quando morrem, tanto o corpo perece, apodrece, quanto a alma esvanece. Eles não ficam para a eternidade. Se Deus um dia quiser restaurar esses animais, Deus pode tudo, ele é onipotente. Mas eles não têm uma alma, não existe um céu para gato, um céu para cachorro, até porque as pessoas não se preocupam com as baratas, com as lesmas. Né? Mas eu fiz esse artigo dizendo, bichinhos não têm alma, não faça velório do seu pet, não chama um padre para fazer exéquias do seu cachorro, sabe? Cuidado com os exageros. Teve gente que entendeu que eu odiava bichos, que eu odiava animais, que eu nunca tive um cachorrinho e etc e tal. E não tem nada a ver, quer dizer, você escreve, cada um entende o que consegue, né? Vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. Uma pauta sensível para nós. Eu explico isso aonde eu vou. Eu falo para os meus. Se você não é católico, não quer ouvir um padre falando da Igreja Católica, não entra no canal, sabe? Se você é espírita, da Umbanda ou de qualquer igreja protestante, entrar no meu canal, você vai me ver lá falando da doutrina católica. E eu não faço isso de ficar incomodando outros canais de outras doutrinas, de outras seitas, não faço. Então, eu sempre fui vacinado contra essas coisas. Eu falo para os meus, né, e para os temas que nos são importantes. Faço conteúdos contra o comunismo, o feminismo, né? E às vezes eu já recebi abaixo-assinado de feministas. É na minha mesmo? cidade. Por quê? O que eu vou fazer? Porque eu fui escrever uma série lá sobre feminismo, porque que ele é incompatível com o catolicismo, e algumas pessoas não gostaram. Algumas feministas ratearam, eu as entendo, rezo por elas, mas o conteúdo do artigo era esse. Era eu mostrar as contradições entre alguém que tem a fé católica e ao mesmo tempo, propaga ou é ativista. Eu perdi seu áudio, perdi seu microfone. Peraí, perdi o seu microfone, rapidinho. Acho que você tirou e colocou, ele deve ter desligado ou mudou o microfone. Você tem que acionar o microfone correto de novo. Já vai voltar, já. Acho que na hora que você tirou e colocou, ele ligou e desligou, ele deve ter mudado o microfone no Skype mesmo. Aí, voltou. Voltou. Pronto. Então, também nesse mas, caso... Assim, eu fiquei curioso agora com esse caso, porque esse negócio de identidade de gêneros, esse negócio de as lutas... Existe uma parte do feminismo que é muito legal, que é lutar pela equalidade, né? As mulheres terem os mesmos direitos e oportunidades. Eu acho que a palavra correta é ter as mesmas oportunidades, sabe? Os direitos e as mesmas oportunidades, são duas coisas diferentes. Mas eu acho que a coisa que
passa isso, que vai além disso, começa a entrar num campo ideológico muito perigoso, que tem que ser analisado com mais cuidado, para depois não tomar também do outro lado, porque é tão nobre querer que seja mais, que a oportunidade seja igual. Eu tenho uma filha. Eu amo minha filha, eu quero que ela seja extremamente bem-sucedida na vida dela. Profissional, pessoal, amorosa, em todos os campos. É isso que eu quero pra minha filha. Eu não quero que ela seja em nenhum momento botada pra baixo, porque existe um ambiente onde o homem tem a preferência daquilo. Eu quero que ela consiga ter a mesma oportunidade que qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher e qualquer outro homem, qualquer outro ser humano. Eu não quero que exista uma preferência. Mas, por outro lado, a gente precisa entender também as lógicas das coisas e as dinâmicas como elas são. Eu gosto muito de acompanhar o Jordan B. Peterson. Adoro o cara, adoro ver as coisas que ele fala, a maneira como ele se expressa e como ele coloca as ideias. E ele tenta decupar isso de uma maneira muito legal. Você ter a oportunidade, ser igual pra todo mundo, show, esse é o caminho, é o que tem que ser. Mas não quer dizer que as pessoas vão ter as preferências todas iguais, pra ficar 50%, 50% em tudo. E ele dá alguns exemplos, né? Ele chega até a dizer, nesses exemplos, uma coisa muito interessante: você não vê feministas que estão assim com uma ideologia muito forte por trás lutar para ter 50% das mulheres como pedreiro. Você não vê para ter 50% das mulheres como catador de lixo. Esses são papéis feitos pelo homem. 50% das mulheres se envolvendo na guerra, indo lá lutar. Historicamente, tem contradições, né? Historicamente, isso também é uma predominância do homem na história. Não quer dizer que tem que ser para sempre. Por isso que não é uma questão de deixar tudo 50-50%, metade-metade, e sim dar oportunidade igual para todos. E quem quiser e sentir mais interessado, mais atraído por uma determinada área, tem a mesma oportunidade que qualquer outro ser humano, independente do sexo. Isso eu acho fantástico. Esse é o caminho. Agora, tentar equalizar na marra, isso pode gerar uma distorção social muito grande. E cada religião, ela tem as próprias regras e a maneira de enxergar isso. E aí eu fiquei curioso. Em que parte no feminismo... Eu tive que falar tudo isso para me proteger, você vê que eu sou espertinho. Que parte na matéria que você fez, no feminismo, que você vê que existe aí uma discrepância, que existe aí uma contradição com o catolicismo? Aí a gente tem que partir do senso comum, que muitas pessoas acham que o catolicismo, o cristianismo é uma ideologia também. Não é. Ideologia é uma coisa, fé é outra. Nós, cristãos, não precisamos de ideologia, porque a gente segue Jesus Cristo e o que ele ensinou. Uma ideologia você pode mudar. Hoje você é marxista, amanhã você é liberal, você é conservador. Uma religião, uma fé, você não pode mudar, porque tem todo um corpo doutrinal. Então tem coisas que eu posso mudar de mentalidade ideológica durante a minha vida, porque é uma questão de fase da vida, ou questão de estudo, ou porque eu preferi. Mas na fé a gente não muda as coisas, elas têm valores, têm ritos prescritos que são imutáveis, né? Então a primeira coisa é essa. O feminismo, ele é baseado na doutrina marxista, a famosa luta de classes. Ela não quer fazer que homem e mulher sejam complementos um do outro, cada um com as suas aptidões, atuando juntos para o bem de todos, com amor, com entrega, com renúncia, com diálogo, com perdão de ambas as partes. O feminismo entra naquela onda da luta de classe de colocar a mulher contra o homem e vice-versa. Então, vou dar um exemplo bem bobo. Na Igreja Católica, um homem casa com uma mulher. Para as feministas e o movimento feminismo, a mulher casa contra um homem. Não é uma união. É um debate, é um concurso para ver quem que é superior, para ver quem que é melhor. E isso causa muito conflito, e conflito que não leva a lugar nenhum. Porém, não significa, aquela coisa que eu estava falando do que cada um entende uma coisa, não significa que a igreja, que a gente desincentive a mulher a estudar, a ter a sua independência, o seu trabalho, sabe? O lugar da mulher é onde ela quiser. E se ela quiser também ficar em casa, fazendo faxina todo dia, trocando fralda e comida pro maridão, e tiver feliz assim, deixa ela lá. Por que a feminista tem que falar que ela não está sendo útil para a sociedade? A gente não foi criado para ser útil para ninguém. A gente foi criado para se amar. Se ela ama a família, os filhos, o esposo, nisso que ela escolheu para ela, deixa ela lá. Agora, e acontece muito isso,
Se a moça quer trabalhar, o marido não deixa, isso é machismo. Pode chamar para vir falar com o padre que eu vou colocar ele no lugar dele. Como assim, tolher a liberdade da pessoa? A jovem quer estudar, o namorado não deixa. Quem que é você, rapaz, para impedir o estudo de alguém? Agora, o grande problema mesmo, Marcel, do feminismo, não é a primeira onda, a segunda onda, as sufragistas, isso é legítimo, é direito da mulher votar, da mulher assumir um papel no parlamento e estar presente de alguma forma em todas as profissões. Nós temos algumas mulheres pedreiras, mas não são a maioria, mas elas existem. As que quiserem ser caminhoneira, pedreira, jogadora profissional de truco, que sejam, não é direito de ninguém impedir. Agora veja, o problema é a terceira onda, que prega o sexo à torta e à direito como solução para todos os problemas, e aí acaba desvalorizando a mulher, sabe? Sem muitas vezes perceber. O problema é a quarta onda, mais radical ainda do feminismo, daquelas que saem peladas para fazer protesto, pregam a favor do aborto, se chamam a si mesmo de, perdoa a palavra, de vadias. Eu não gostaria de ter nenhuma irmã, nem minha mãe, e nenhuma paroquiana mesma chamada assim, mas nem por tabela. E que são radicalmente contra a fé, porque a fé leva à verdade, e essas ideologias, elas acabam cegando as pessoas. Elas simplesmente entram numa bolha de histeria, de esquizofrenia, que elas não enxergam o quanto estão erradas. Aí vão ter que sofrer com a vida, vão ter que bater cabeça, se decepcionar com o movimento, para, com muito custo, dar o braço a torcer e falar assim, eu estava errada, né? Então, há muitas incompatibilidades, não só em relação ao feminismo, mas outras ideologias também, né? E o pessoal vê padre de batina e fala, esse aí é um retrógrado, ele apoia, então o totalitarismo de direita, ele vai apoiar. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. Há princípios na fé da liberdade, da igualdade, na dignidade humana, do livre-arbítrio, exercício do livre-arbítrio, que uma fé, uma igreja séria, sempre vai levar em conta, e que, sem perceber, algumas pessoas abrem mão de tudo isso só para se sentirem aceitas ou parte de uma ideologia X, né? Então, é muito complicado. Eu vou dizer para você que eu sempre penso 10 vezes antes de colocar algum conteúdo relacionado a essas questões. Não fujo a esse dever, né? Mas também o mundo e a vida que a gente leva não é só pensar nesses assuntos de pautas ideológicas, né? Eu aqui nas minhas necessidades diárias aqui em Roraima, eu tenho coisa muito mais interessante para compartilhar com o pessoal, até porque no Brasil e no mundo ficam curiosos de saber como que é a vida aqui no norte do país, né? Mas, assim, se alguém me fizer uma pergunta, eu abro lá os meus stories para perguntas. Se alguém me perguntar, eu respondo, né? E sem querer mexer com ninguém que seja dessa ou daquela ideologia. Como eu te disse, eu não acompanho haters. Eu sei que tem gente que gosta de mim e reza por mim e torce por mim. Como eu sei também que tem gente que me odeia. Por qual motivo? Não sei, tem gente que odeia sem motivo nenhum. Às vezes é por inveja, às vezes só não foi com a minha cara. Tá bom. Eu é que não vou trazer esse ódio para dentro da minha vida, nem para dentro da minha casa, nem para a vida do meu ministério. Eu rezo por eles, sabe? E não olho mesmo, não fico vendo. O que eu coloco no YouTube ou no Instagram, eu não fico vendo repercussão, não, porque eu mal tenho tempo de fazer o conteúdo, quanto mais de ficar acompanhando toda hora a repercussão. É importante ter um feedback, mas assim, não é a minha prioridade, não. E é bom, viu? A faca de dois gumes, né? É bom eu não acompanhar porque eu não pego pilha com os haters. E também é bom não acompanhar porque eu não me deixo levar pela soberba nem pela vaidade por causa de algum ou outro elogio que a turma faz lá nas redes sociais. Eu sei o que eu sou. Eu não sou nem anjo nem demônio. Eu sou um ser humano e padre que tenho responsabilidades e responsabilidades na fé maiores do que um fiel leigo, mas acima de tudo eu continuo sendo um ser humano. Eu vou ser amado, eu vou ser odiado, né? E procuro amar as pessoas, mesmo às vezes que de forma imperfeita. Às vezes não é com um abraço, um beijo, mas é com oração, vontade de que ela chegue no céu.
E também não vou odiar as pessoas a ponto de ficar perseguindo, planejando vinganças, dando cutucada no Twitter. Ah, deixa, meu. Vamos rezar uns pelos outros. Como eu te falei, no fim da história, a gente tá todos no mesmo barco e o importante é que a gente, depois dessa vida aqui, esteja no mesmo lado. Eu quero ir pro céu, você quer? Então, vamos caminhar junto, ver o que a gente pode fazer nos nossos conteúdos, no nosso dia a dia, para levar as pessoas mais perto para Deus. Essa é a missão. Mudando de assunto de água pro vinho, não podia deixar de usar esse trocadilho. Ah, claro. Mas... O humorismo do plano, olha lá. Mas uma coisa que eu queria trazer, um ponto que eu queria trazer aqui muito interessante, é que, pelo menos é um aprendizado que eu tive na minha vida, que fé e religião, apesar de serem inexoravelmente inseparáveis, não importa qual a fé e qual a religião, são coisas muito diferentes, né, em si. Por exemplo, eu sou um cara, na minha vida, e eu conheço pessoas que também são assim, que eu tenho fé em Deus, eu tenho fé numa força superior, eu tenho fé no meu lado espiritual. Eu acredito em coisas que são inexplicáveis pela ciência e que, pra mim, me preenchem. Por menor que elas estejam presentes na minha vida, elas estão lá. Seria uma mentira eu negar. E seria uma mentira para muitas pessoas negarem, porque é só você lembrar, na hora que você tá no momento de angústia, no momento de sofrimento, não importa qual, duvido que você não rezou alguma reza que te foi ensinada na sua vida, ou que você não mencionou o nome de Deus, seja lá o nome que você dê para Deus. Né? Aquele momento de angústia muito grande, que você se sente perdido, que você se sente muito, muito triste, né? Seja lá qual for o motivo que está acontecendo, ou algo que está para acontecer e que te deixa num ponto de desespero. A gente sempre vai recorrer, mais cedo ou mais tarde, à nossa fé. E a religião, ela molda a maneira como nossa fé é externada muitas vezes. Eu sou um cara que tenho muita fé. Apesar de apesar de todo dia, quando eu termino o programa, eu falo, fique com Deus. Eu não sou um cara que sou muito religioso. Já estudei muito religião, mas não sou muito religioso. Eu tenho muita fé na coisa. E muita fé do meu jeito. Naquilo que eu acredito, naquilo que eu não acredito. Pra você ter uma ideia, padre, em 2012, eu fui fazer algo que mudou a minha vida. Não me mudou, mas mudou a minha vida, que foi o Caminho de Santiago. Uhum. Eu não fiz ele por questões religiosas. Fiz ele por questões pessoais, do que eu pensava, do que eu sentia. E foi uma coisa incrível pra mim. Pelo próprio fato físico do caminho, que ele coloca em cima de você, e também pelo fato do rito, porque eu entrava em igreja, todo dia em 3, 4 igrejas diferentes, e não tinha como, eu tendo uma criação católica desde criança, com salesiano, com as freiras do Nossa Senhora de Loreto, com tudo, eu não entrar numa igreja dessa e não rezar um Pai Nosso. E rezar 3 vezes, 4 vezes o Pai Nosso por dia, coisa que eu não estava habituado a fazer na minha vida normal. E com o tempo, fazendo isso todo dia, eu acabei estabelecendo um canal de comunicação com uma energia superior. Pelo ritual de estar sempre fazendo aquilo. É como se fosse quase um mantra no budismo, né? Uma meditação que a gente faz. E eu percebi esses instrumentos funcionando em mim dessa maneira. Então, independente de ser um Pai Nosso, independente de ser um mantra, independente de ser uma meditação, a intenção é a mesma, de conectar com essa força maior, né? E eu morei em Nova York uma época, você vai entender porque eu tô falando tudo isso, e lá eu presenciei uma enxurrada de religiões completamente diferentes uma das outras, derivadas do cristianismo, derivadas do catolicismo, derivadas dos judeus. Então, era até uma coisa engraçada, eu me lembro uma vez no metrô, eu recebi uns papelzinhos dos judeus de Cristo. Uma coisa assim que eu falo, mano... Existe? Existe. É uma coisa que você para pra pensar, é paradoxal. Eu conheço protestante que é devoto de Nossa Senhora. Pois é. Eu sou luterano. Mas como eu fui criado em escola de salesiano, eu sempre rezo pra Dom Bosco quando eu rezo. As poucas vezes que eu rezo. Eu sempre rezo pra Dom Bosco. Isso entrou dentro de mim, faz parte do que eu sou. Se eu acredito ou não, é uma questão de fé. É outra história. Como eu também acredito.
eu também estudei muito a história de Buda e gosto muito das analogias que eles fazem no budismo sobre a alma, sobre reencarnação, sobre, que nem um ponto que você falou aqui dos animais, que é encarado de forma diferente no budismo. Cada religião tem as suas regras, seus dogmas, as suas doutrinas. São diferentes, têm que ser respeitadas. Tem uma razão para todas elas em cada uma das religiões. E aí, agora eu venho trazer isso de volta para você, depois de falar tudo isso. Eu tive muito presente em ver que a religião ela pode se transformar em multifacetas, em muitos galhos da mesma árvore. Virar uma coisa completamente diferente numa ponta, às vezes tendo uma origem muito parecida. Mas a fé sempre é a mesma. Uhum. A fé, ela sempre tá lá. O sentimento de fé sempre tá lá. Como é que você enxerga isso? Fé, é bom delimitar. A fé, ela é 3 coisas, basicamente. É um dom. É um dom. Você acredita, não é por si mesmo. Deus te deu esse dom de crer. Tem muita gente que quer crer em Deus e não consegue. Ela não tem o dom. Aí você fala para ela, reze para Deus te dar o dom de crer. Ela fala, mas eu não acredito, como é que eu vou rezar? Mas no momento você não precisa acreditar. Você precisa crer. Né? É o que Jesus falava. Que nós somos felizes por crer sem ter visto. Né? E é como Santo Agostinho ensinou. Você não tem que ver para crer, é o contrário. Você tem que crer para ver. Então reza pedindo o dom. Para quem já tem o dom de crer, que é o dom da fé, tem que entender que a fé é um ato de ciência e de vontade. Você tem que saber que você acredita. E no que você acredita. E por que você acredita. Sem essa ciência, é crendice. Senão alguém que tem o hábito de usar cueca vermelha para trabalhar todo dia. O dia que ele não usar cueca vermelha, ele teve um acidente de trânsito. É uma fé particular. É uma coisa dele. Não é um corpus de fé, né? Não é uma síntese doutrinária. A fé vai muito além das coisas pequenininhas, das pequenas manias que a gente possa ter. Por exemplo, eu não consigo dormir se eu não tiver com os olhos voltados para a porta do quarto. Por quê? Não sei, é coisa minha, são pequenas manias. A fé é um ato de ciência, você tem que saber o porquê você está crendo, no que você está crendo. E é um ato de vontade, você tem que querer acreditar. Porque tem coisas que acontecem com a gente, com os outros, que é coisa que até Deus duvida. Gente que tem que acreditar. Fala assim, nossa, mas é assim, padre? É assim. Aí a pessoa vai, segue as nossas orientações, conselho. Padre, não era que era assim mesmo? Eu falei, para você tem que ter vontade de fazer parte disso. Sendo a ciência, a fé, essas 3 coisas, né? Dom, ciência e vontade, ela vai ter que fazer você se inserir num corpus religioso. Porque a fé todos temos, ou nem todos. Mas a religião é que vai te ensinar ou vai te fazer, incentivar a praticar essa fé sempre e do jeito certo. Você falou essa palavra de moldar e ela está corretíssima. A religião é justamente para isso. Nós já temos a fé, às vezes não sabemos usar a fé direito, e todo o corpo doutrinário da religião nos ensina a exercer essa ferramenta de modo certo, para que a gente não se auto-engane, para que outros não nos enganem, e para que a gente, sendo moldado, se aproxime de Deus. A gente está na forma de Deus, vem para esse mundo, e os vícios, os pecados, os defeitos desse mundo aqui vão nos desconstruindo, a gente vai perdendo o jeito de Deus. E aí vem a fé que ele nos deu, a segurança da doutrina de uma religião, que vai nos moldar para a gente voltar a ser mais parecido com aquilo que é a vontade de Deus. Agora, o ser humano de fé tem que ter essa humildade de se deixar moldar como um vaso nas mãos de um oleiro. E as pessoas que têm essa dificuldade em se reconhecer pequenos, de se deixar moldar por Deus, pela igreja, pela religião, elas vão ter mais dificuldade, porque elas vão querer ser o que elas são e não aquilo o que Deus pede que elas sejam. Aí é um conflito interior muito grande e é uma luta ao longo dos séculos. Eu creio que no mundo em que a gente está, claro, como eu disse, eu falo para os meus, né? Eu prefiro 101% que uma pessoa hoje se proclame católica, praticante. Até porque não existe católico não praticante. É igual, eu sou mulher não grávida. Então você é uma mulher que não tem nenhum nenê na barriga.
Mas eu dou graças a Deus. A minha irmã, por exemplo, é evangélica, é protestante, reza muito por mim, eu por ela. Na igreja dela, rezam muito por mim, né? Eu não sei se na igreja dela tem gente que me detesta, mas na minha igreja tem gente que não gosta de mim, na minha própria igreja. Caraca. Eu tenho evangélicos parte, que né? rezam por mim. Faz parte. Meu filho, odiaram a Jesus Cristo. Quem que sou eu na fila do pão? Para todo mundo gostar, né? Agora, aqui na cidade que eu tô, 70% da população é evangélica. E eu tenho carinho, respeito de muitos irmãos protestantes aqui. Vou na padaria, no açougue do supermercado, me tratam muito bem, a gente conversa. Se forem na minha igreja católica durante uma missa, vão ouvir o que eu falo para os católicos. Eu prefiro, Marcel, que uma pessoa seja ligada de alguma forma nessa busca de Deus, dentro do livre-arbítrio dela, que ela busque um jeito dela de se aproximar de Deus. Não vou dizer, no meu ponto de vista, que o budismo, o espiritismo, o protestantismo estão certos, mas hoje em dia, onde está crescendo muito o número de ateus e principalmente de satanistas, que ninguém fala disso, é muito melhor eu saber que você ou alguma outra pessoa é evangélico, é budista, é espírita, porque alguns valores em comum a gente compartilha, do que essa onda crescente de ateísmo e satanismo que só quer a destruição de todos, viu? O diabo é democrático, porque ele quer destruir o católico, o protestante, o budista, o espírita. O diabo é democrático, é ótimo. Com certeza, com certeza. Ele não faz distinção. Ele vai em todo mundo. Ele quer ferrar todo mundo. Vai em todo mundo. É uma analogia muito legal. Eu acho que é um caminho muito legal de procurar um entendimento, né? Até para ser totalmente transparente contigo, eu não acredito mais em religiões para mim. Não que eu não acredito que elas não são úteis para outras pessoas, mas para mim, eu perdi a função delas na minha vida. Acho que elas cumpriram um papel na minha vida, estão presentes dentro de mim, eu não posso negar nenhuma delas, nenhuma que eu estudei, desde o luteranismo, quando eu era moleque, fiz lá a iniciação no luteranismo, fui batizado e o caramba, a depois nas escolas católicas, com todas as missas que tinham e as coisas que tinham, depois eu aprendendo budismo por conta própria, depois eu morando 1 ano e meio na Índia, e aprendendo centenas de religiões que era, mas não me dedicando a isso, mas vendo acontecer em volta de mim, eu entendo que hoje a religião me ajudou a achar caminhos, todas elas, para algumas coisas que eu sinto. E me ajudaram muito. Mas eu não quero seguir nenhuma. Elas apenas existem, cada uma de uma forma diferente dentro de mim. E eu tento extrair o melhor que elas têm para mim, naquilo que eu concebo, de certa forma, como o que é correto, o que é certo para minha vida, né? E para minha família, obviamente. Então, é muito engraçado, porque, poxa, eu sou batizado luterano, né? É muito próximo da igreja protestante, né? E eu rezo para santo. Sim. Né? O importante é você e outras pessoas que nos escutam saberem assim. Quando você precisar, se acontecer alguma coisa no seu contexto de vida, na sua realidade, que sempre pode contar com um canal aberto para Deus. Você vai procurar os seus meios, é como dizia antigamente no meu tempo, né? Tem 1000 maneiras de fazer Neston. Você vai achar o seu caminho. Caraca, né? Essa foi antiga. Foi antiga. Eu vou dizer que o caminho é a Igreja Católica, o outro vai dizer que é o Centro Espírita, o outro vai falar que é o Centro de Umbanda. Você é livre. Você escolha. Você pode. Aí você vai perguntar para mim: escolhi esse caminho, padre. Você acha bom ou ruim? Aí você vai pedir uma opinião, vai ouvir a resposta. É a mesma coisa que eu virar para mim e falar: e aí, compra o computador da Asus ou da Fruta? Lógico que é da Asus. Exatamente. Mas o importante é saber que, de alguma forma, Deus, algum tipo de espiritualidade, essa consciência da transcendência, é inerente ao ser humano. A gente fica incompleto quando abre mão de tudo isso. E também, Marcel, independente das nossas escolhas religiosas, você que é pai, né? Você é pai. E incentivar as crianças a descobrir esse caminho. Sabe o que acontece aqui? Mesmo a população sendo de maioria evangélica, eu batizo muitos jovens que escolheram ser católicos. E que a família vê com naturalidade. Prefere o filho ser católico do que não ser nada. Sabe, do ponto de vista espiritual. E não há briga, não há
contradição. Então, assim, cada um seja livre para escolher o seu caminho, mas o importante é buscar Deus, os valores do evangelho que são inerentes a outras religiões, a caridade, a virtude, né? Isso aí, uma religião que te prega vícios e a maldade aos outros, Aí né? não, né? Não é uma fé verdadeira, genuína. Então que a gente possa convergir no que consegue, né? Essa foi uma parte muito legal, acho que da entrevista, acho que é o ápice, porque justamente dessa minha experiência de ver em Nova York tantas religiões diferentes, eu vejo religiões meio malucas até, como essa que eu falei, né, aparentemente malucas, eles têm as razões deles, né, os judeus de Cristo, né, o negócio que você para pra pensar e fala, como assim? Né? E tipo, mas aí você, obviamente, se você for atrás, você vai entender qual que é o ideal deles que tem por trás. E religião não falta, tem centenas, milhares se bobear no mundo. Pra gente fechar aqui, eu vou abrir uma perguntas daqui a pouquinho, galera. Já manda as perguntas de vocês. Eu vi que vocês mandaram perguntas aqui no Twitch, comprando aqui com canecadas os pontos do canal. Lembrando que a gente tá fazendo uma live gravada, tá ao vivo no Twitch agora. Quem tá no YouTube, talvez o padre esteja acompanhando na hora que tá passando no YouTube a estreia. Talvez eu também. Então, a gente pode estar comentando com vocês. Mas não adianta fazer pergunta no YouTube agora, porque é uma live gravada, tá bom? Eu sempre faço essa pergunta para todos os criadores de conteúdo que vêm aqui. Você não vai escapar dessa, viu, padre? Tá bom. Você vai passar por ela também. Só que eu não fujo da minha cruz. Não costumo fugir da minha cruz. Não foge do seu calvário. Aí, olha só. Para quem tá começando a criar conteúdo agora religioso, que é muito delicado, que é complicado, tem pessoas que são extremistas, que não entendem. É uma área difícil, não é uma área fácil. Talvez tão mais complicada quanto política hoje no Brasil. Milenarmente complicada. Não momentaneamente. É verdade, né? É verdade. Quem tá começando a criar conteúdo hoje, seja um podcast, seja um blog, seja um canal no YouTube, o que for, para falar de religião, qual é a dica fundamental que você dá para essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer? Tá. Uma preocupação que eu sempre tive e tenho ainda mais aí com o advento das mídias digitais. Não deixar que o bom propósito te leve a um resultado negativo. Então, por mais que você queira criar um conteúdo religioso, tome muito cuidado, tem que se ter muita disciplina mental, tem que se pensar muito nas coisas que vai produzir, não tornar o canal que você criou, o conteúdo que você criou, com uma boa intenção de propagar a fé, como cavalo de batalha para atingir a concorrência, vamos dizer assim, outras religiões, não é? É saber lidar com os haters, como você fez naquela pergunta, saber que vai ter gente de todas as matizes, inclusive aqueles que não vão gostar do seu trabalho, mas evitar essa pegadinha do malandro, que você cria um canal com a boa intenção de propagar os valores da sua fé e quando você percebe, você tá tendo treta com todo mundo, cara. Ou pior, procurando treta, fazendo coisa de propósito, né, para causar polêmica ou incomodando os outros só para ser aquele tipo de clickbait, né? Só para ter curtida e seguidor. Eu vejo que o produtor de conteúdo religioso, o objetivo dele não é ter seguidores nem ganhar likes. É uma missão. Com like ou sem like, eu vou continuar fazendo os meus conteúdos, sabe? E é claro que vou falar nos meus conteúdos, mas o primeiro que eu quero agradar com o meu conteúdo é a Deus. É Deus. O que eu mais quero, entre outras coisas, é um dia chegar no céu e ele falar assim, pô, gostei daquele videozinho que você fez. Eu falei, você viu, pai? Que legal. Então, é ter essa boa intenção e não se deixar levar, porque é muito fácil, Marcelo, é muito fácil quando você vê, criou uma polêmica. Não é que você também vai se acovardar, né? E se entrar alguém no seu canal desmoralizando você, te chamando de coisas que você não é e zoando a sua fé, o seu sistema de crença, você se defenda, que a gente não tem sangue de barata. Mete um processo. Eu tive época, antes de ser padre, que quando eu ia explicar algumas razões da fé, o pessoal falava, você é homofóbico, você é machista. Um dia eu entrei lá no Facebook e falei assim, aviso, a partir de hoje, quem me adjetivar de qualquer coisa vai ter que provar. Senão, tenho 3 advogados, vai tomar o devido processo. Ai, como o padre é ruim. Não, eu sou precavido, está dentro do sistema legal. Então, evitar essas ciladas, né? A gente tem que equilibrar muito bem isso, saber, ter muita temperança,
não fugir da raia, para não deixar de falar a verdade dentro dos nossos conteúdos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quis dizer. Algumas vezes se defender, outras vezes não, falar, isso é bobagem, não adianta responder. E sabe aquela coisa? Ai, que preguiça de responder, não vou responder isso. Mas nunca desvirtuar o propósito. Se o propósito é criar conteúdos para alegrar alguém, né, para fazer o dia de alguém mais feliz, ou para tornar uma pessoa mais consciente da fé, faça isso, mas não se deixe pegar. Não se deixe pegar, porque é muito fácil quando você vê, tá usando as suas mídias sociais com um propósito que não era inicial. Então, tem coisa mortal, também. Pecado mortal é cair na tentação. Tem coisa, Marcel, tem coisa que, como eu falei no começo, em questão de conteúdo, é melhor você guardar para você. Se não for útil para os outros, não caia nessa pegadinha. Vai fazer só para render? Vou fazer para aparecer. Não faça, não vai ser bom. Então, né? Agora, o pecado mortal a gente pode dizer que é o like fácil. Eu vejo. Porque aí nessa de querer... Você sabe, né? Tem vários ditados que falam, né? O que vai fácil, vem fácil. Né? Não pode ser essa a intenção básica, sabe? Eu vejo às vezes, não é uma crítica, é uma constatação, né? Você tem uma ferramenta que eu estou estudando, eu não quero aderir, porque eu estou vendo muitas pessoas usando de um jeito que eu não vejo muita utilidade. O tal daquele aplicativo lá do TikTok. Eu não vou fazer dancinha para ter milhões. Olha, Marcelo, eu vou falar uma coisa para você. Dependendo da música que eu escolhesse, um padre de batina fazendo as dancinhas no TikTok, eu ia ter milhões de seguidores. Olha, eu não duvido. Mas não tô aqui para isso, você tá me entendendo? Tô aqui para isso. Não é uma crítica quem faz, cada um faz o que quer, mas não é a minha missão. Minha missão é outra. Eu não uso nem o meu nome no meu portal, porque a minha missão não é me divulgar, é divulgar as coisas da igreja, da fé, né, da minha missão aqui em Roraima. Então eu tomo muito esse cuidado de não querer se autopromover, se auto-homenagear, né? Sabe, eu já tive do mundo, graças a Deus, todas as glórias, os elogios e os prazeres que eu podia ter tido antes de ser padre. Hoje em dia, eu só quero fazer o que eu sei, que são os dons que Deus me deu para comunicar, com as minhas limitações. E o dia que eu partir daqui, eu vou e o material, o conteúdo fica, e lá da eternidade eu ainda vou ver gente clicando, e se for bom para elas, é bom para mim, vai continuar sendo bom para mim. É só isso, não se deixar pegar aí por esse pecado que você falou. O seu propósito não pode ser querer o like pelo like. Faça o conteúdo que você acredita, que você sabe que vai fazer bem para outras pessoas, e se for possível, também for o caso, um conteúdo que agrade a Deus, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, né? Uma perguntinha, viu, ô Marcel, para as pessoas que nos assistem. Você que produz conteúdo, será que Deus daria algum like no seu canal? Ou lá na sua rede social? Vou te dizer que mais fácil tá o diabo lá comentando do que Deus dando o like. Mas eu me esforço, viu? Internet. Eu me esforço. É a pergunta que todo mundo que cria conteúdo. Eu fiz essa pergunta para mim várias vezes. Isso aqui que eu tô postando, será que Deus daria um like? Se Deus dá um like, vai ser legal. Não. Aí, meu filho, você sabe o contexto que a gente tá tendo no Brasil, STF, política polarizada, cada coisa que a gente pensa, que às vezes eu falo, vou colocar. Não vou, por quê? Não vai ser útil para ninguém. Não é a minha praia, eu não sou comentarista político, embora possa e consiga comentar política, porque eu sou cidadão, eu devo exercer minha cidadania de opinião, mas não é o meu propósito, né? E tem horas que eu opino, sim, no Twitter, né? Dá vontade. Mas tem coisa que eu guardo para mim. Não, isso aqui não vai ajudar ninguém, deixa só para mim. Pronto. O balanço, né? Vamos para as perguntas. Vamos perguntas do pessoal que tá aqui. O Thiago Nunes mandou uma pergunta aqui em nome do Rafael Coelho. Obrigado, Thiago Nunes, por ajudar o Rafael Coelho, que foi quem convidou aqui. O padre fez o contato, agradeço demais. Ele diz o seguinte: Padre, quais as diferenças entre evangelizar lá no sul do Brasil e de evangelizar aqui para nós no norte? Existem diferenças da região em si? Não, diferenças não. É como você disse aquela hora, a fé é a mesma, mas há algumas formas diferentes de praticar por causa da cultura local, por causa da precariedade, às vezes, do local. A fé católica ela é celebrada no mundo inteiro, mas nós aqui no Brasil
temos um estilo, nos Estados Unidos outro. Eu até vejo a onda conservadora do catolicismo nos Estados Unidos crescendo bastante. Na África, na Ásia, principalmente nas Filipinas, a Igreja Católica vem crescendo, mas cada país, cada cultura vai poder adaptar algumas coisas na fé, né? Dentro do seu estilo, da sua realidade. Algumas coisas nunca vão poder ser adaptadas. Então, por exemplo, eu nunca vou poder trocar o vinho da missa por Guaraná só porque eu estou na Amazônia e é mais fácil ter Guaraná do que uva, né? Algumas coisas a gente não pode adaptar. E se for um vinho feito de Guaraná? Então, não, tem que ser de uva. Tem que ser de uva, tá bom. Tem que ser de uva, que aí é canônico, tem que estar na liturgia, não pode ser de nada, nem pode ser suco de uva, tem que ser vinho de uva. Eu soube uma vez um padre que celebrou a missa, esqueceram de levar o vinho, aí ele comprou um suco de uva para usar na missa. Aquilo lá não é aprovado, não. Né? Então, veja, aqui em Roraima há uma precariedade material. O norte é a região do país que ainda falta se desenvolver. Você vê que até o centro-oeste aqui no Brasil já está muito desenvolvido graças ao agrobusiness, mas o norte do Brasil ainda é muito esquecido na questão estrutural, na questão energética, na questão de tecnologia. Se rompe um cabo de internet em Manaus, eu fico sem comunicação, sem rede de dados aqui no sul do estado de Roraima. Então, aqui tem essa precariedade, a distância. Outro dia eu comprei uma caixa com hóstias. Ficou R$180. Eu paguei 200 de frete. Jesus. É muito longe. A moça que me vendeu falou assim, padre, vai ficar mais caro o molho que o peixe. Eu falei, sim, mas eu preciso do peixe. O que adianta para mim só o molho? Né? Então, nós temos essas dificuldades. Agora, no que diz respeito à prática da fé assim mesmo, justamente por essa precariedade, as nossas igrejas aqui não têm tantas imagens, não tem quadros, sabe? Até pouco tempo atrás, a gente só tinha a cruz na parede, não tinha aquela imagem de gesso, de madeira ou de metal do Cristo crucificado, né? Graças a Deus o padre que estava aqui antes de mim colocou. Então, eu me preocupo muito com isso. Você está vendo aqui o meu quartinho? Né? Tudo isso aqui eu que trouxe. Eu viajei 8 dias numa Santana Quantum, de Salto, São Paulo, até São João da Baliza, com 450 quilos de bagagem, trazendo todos os meus livros, todas as minhas imagens, todos os meus paramentos, instrumentos musicais, o que eu tivesse, porque aqui falta tudo isso. Aqui não é tão fácil, nós não estamos aqui em Campinas, em São Paulo, aqui é tudo longe. Pra você ter uma ideia, tem coisas que eu tenho que mandar buscar em Manaus, até em Porto Velho, que é outro estado, né, capital de Rondônia. Então, isso é muito complicado. Mas, graças a Deus, na cidade onde eu estou aqui, isso é comum em todos os lugares. A fé do povo, aquela vontade de se converter, aquela vontade de rezar, aquela vontade de aprender, de saber mais as coisas. Então, por exemplo, ontem eu estava estudando, né? Passei o dia de finados meio recolhido, né? E estava ouvindo um audiolivro contando a vida de Santa Francisca Romana, que teve visões, né, do inferno. Ela tem o tratado sobre o inferno. E eu tenho uma paroquiana que chama Francisca. Eu mandei para ela pelo Zap, né? Falei, olha aqui, ó, faça amizade com a sua xará. Falou, padre, não sabia que existia uma santa com meu nome. Então, essas coisas o povo tem sede de saber, de conhecer. Elas veem uma imagem, assim, de Santa Gertrudes. Quem que é Santa Gertrudes, padre? Eu vou contar, dar o exemplo da vida dessa pessoa, né? Então, há essa carência, materialmente falando. Aqui é muito caro. Cada vez que eu tenho que comprar velas, são 300, 400 reais entre produto e frete. Agora a gente está fazendo um teste aqui na paróquia de começar a usar lamparinas com óleo de soja, que é muito mais barato. Porque não é uma questão de relaxo, é uma questão de realidade. Se eu puder gastar 20 reais em 3 meses sustentando as minhas velas acesas com óleo de soja, é muito melhor para a comunidade do que se eu tiver que gastar 300, 400 reais a cada trimestre. Né? Então aqui a gente tem que ter uma certa criatividade, mas não pode ter nenhum abuso litúrgico. Tem que, fazer que nem a água, né? A água, quando ela encontra com a pedra, ela não luta, ela contorna. Até porque tem coisas aqui no norte do país que ainda são impossíveis para nós. Se a gente não contornar a situação, fica parado, não é inviável, isso. Né? Fica inviável.
O Eric Giacomaza mandou aqui uma pergunta, também com as canecadas aqui do canal. Ele falou o seguinte: como a juventude de hoje em dia reage em relação à igreja? Como grupos de jovens, como CLJ, Onda, Cursilho, etc., podem fazer diferença na vida de um jovem católico ou não nos dias de hoje? Primeira coisa é dar testemunho. O jovem de igreja ele é chamado a ter uma vida diferente de outros jovens, sabe? Você pode ter a sua balada, ter o seu círculo de amizades, mas você, como a gente costuma dizer, você tem que mostrar para eles de alguma forma que a fé te torna uma pessoa diferente, com alguns valores. Então, se você vai na balada para curtir a companhia dos seus amigos, etc., beleza. Agora, se você vai na balada porque você está cheio de problema e quer encher a cara, que testemunho que você está passando? Resolve os seus problemas na fé, na religião, para você estar em paz e poder curtir sua baladinha. Vai na balada, fica com 3 meninos na mesma noite. Cara, que exemplo é esse que você está dando? Onde é que isso vai te levar? Está fazendo da mulher um objeto? Que negócio que é esse? E diz que é de igreja? Então tem que tomar primeiro esse cuidado, né? E depois, os responsáveis, acho que pelos movimentos jovens, têm que entender que nós temos uma concorrência muito grande, Marcel, de hoje, aplicativos, jogos, internet, shoppings, passeios. É difícil você trazer um jovem para a igreja, né? Aqui, os jovens sumiram por causa da crise sanitária. Há um mês nós retomamos o grupo de jovens, que se chama PLOC, né? Que cada letra significa uma coisa, é palavra, liturgia, oração e comunhão. E aos poucos, eu mesmo estou trazendo a juventude, buscando na casa. A gente se reúne todo sábado na frente da igreja e depois vai fazer alguma coisa. E tem que ser alguma coisa diferente. Porque aquela coisa de ficar trancado numa sala, que nem escola dominical, né, dos nossos irmãos evangélicos, ficar trancado numa sala, debatendo um tema, lendo a Bíblia, não que seja ruim debater e nem que seja ruim ler a Bíblia, mas o jovem não tem mais apelo. Então aqui, por exemplo, eu tenho que fazer um pouco de tudo. Eu pego meu violão, a gente sai lá na praça da cidade, fica cantando, faz dinâmica, é uma brincadeira, a gente gosta. A gente vai rezar um terço em praça pública, fazer uma procissão. Outro dia eu trouxe eles aqui para conhecer o seriado do Padre Brown, apresentar Chesterton para a juventude. Vamos aqui, futuramente, fazer um clube de xadrez, tá? Para incentivar o exercício da inteligência. Já estamos aí bolando como conteúdo, para o Natal, de repente, fazer um videoclipe para colocar nas redes sociais. Então, você tem que fazer coisas diferentes para atrair a molecada. Eu sou cursilista e já conheço e participei de muitos movimentos católicos para adultos, para jovens. Mas o que o jovem quer é novidade. Se for para fazer mais do mesmo, aí não atrai. Aí não adianta. Bom, isso é verdade. O Thiago Nunes mandou aqui uma pergunta, e, gente, essa vai ser, infelizmente, a última pergunta, porque eu também tenho horário aqui, eu tenho reuniões para fazer, e a gente tá gravando, né, isso daqui, tá ao vivo no Twitch, mas vamos lá, última pergunta para todo mundo que mandou uma pergunta aqui via as canecadas, os pontos do canal, poder fazer uma pergunta. O Thiago Nunes, ele diz o seguinte: quais os comentários que se fazem nos meios mais reservados da Igreja Católica entre os padres mais tradicionais, sobre esses padres que são super estrelas do Instagram, como, por exemplo, o Fábio de Mello? Uhum. Não, os comentários são positivos, embora também haja os negativos, como em tudo, né? Eu vou dizer para você que eu vejo muito positivamente, sabe? Eu mesmo sou da geração do Padre Zezinho, cresci lendo e ouvindo as músicas dele. Porém, o Padre Marcelo Rossi, ele deu e ainda dá uma grande contribuição. É um padre que está no rádio, que está na televisão, que bateu recordes em vendagem de CDs, que trouxe muita gente de volta, não só a fé, mas a fé católica. E agora, quando também ele começa a colocar fotos bombado de exercício, sempre vai ter quem não goste. Sempre vai ter alguém que acha que não precisava. Isso sempre vai levantar questões em meio ao povo, em meio ao clero, de será que ele está bem, será que não está meio... né? Então, o padre que está na mídia, ele também sabe que essas coisas são o repuxo do sucesso dele, né? O padre Fábio de Mello, gosto muito. Ele é simpaticão, ele tem uma boa teologia, ele teve já, não sei se tem ainda, programas de perguntas e respostas nas emissoras católicas, canta muito bem, é bonitão, mas tem coisas que eu vejo, às vezes, ele fazendo lá no TikTok ou nos stories, que eu falo assim, eu não faria, acho desnecessário. Mas, de novo, é só cada um deles, né, que calça o próprio sapato, é só cada um deles que sabe o que está funcionando para eles ou não.
E todos nós vamos responder diante de Deus, que como eu disse, pode te dar um like ou um dislike também, né? Pois é. Mas são positivos, sim. Quisera eu tivéssemos mais 30 Padre Marcelo, mais 40 Padre Fábio, mais uns outros 80 Padre Alessandro, mas também gostaria que tivesse mais 100 Padres Paulo Ricardo, mais 120 Padres Leonardo, né? Temos padres, graças a Deus, para todos os gostos. Eu costumo dizer assim, tem gente que se afasta da igreja, que infelizmente diz, não fui mais na igreja porque um padre me distratou. Eu digo, tá, quando você vai no açougue e te atendem mal, você vira vegetariano? Não, você vai procurar um açougueiro que te atenda do jeito que você gosta. Então, né, se aconteceu isso, infelizmente, você pode não gostar do Padre Fábio porque ele falou alguma coisa, ou do Padre Marcelo porque fez outra, procura um padre que você gosta. Né? Nós somos muitos, graças a Deus, nós somos muitos. E tem padre para todo tipo, para todo estilo. Contanto que todos esses padres te levem mais perto de Deus e para a tua conversão, louvado seja Deus. Tá certo. Gente, obrigado pelas perguntas. Tem algumas que eu não vou poder ler mesmo por questão de tempo, senão eu leria se estivesse no horário normal. Padre Sala, que bate-papo legal pra caramba. Verdade. Muito obrigado mesmo. Um dos MCs honosos que eu não vou esquecer, vai ficar marcado aqui na minha memória. Valeu mesmo pela sua presença. Passa pra galera aí o teu recado e onde te encontrar. Por favor. Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né, que graças a essa ferramenta do engenho humano que é a internet e as redes sociais, me deu essa oportunidade de conhecer você e de estar falando aí com toda a sua audiência. Esteja certo de que a partir de hoje, mais ainda, vou estar com você na minha listinha de orações diárias, né? Porque sei que você também tem sua missão, faz o que ama e com o seu trabalho quer incentivar coisas boas, né? Para todos que te seguem, né? Peço orações, o padre vive essencialmente de oração. Sempre que você puder, reze pelo clero. A igreja não vive de críticas, a igreja vive de orações. Pode criticar quando a gente merecer, mas nunca abra sua boca para criticar antes de rezar, antes de abrir a boca para rezar, né? E quem quiser acompanhar o trabalho da gente, o meu portal se chama Portal Amém. Muitas pessoas falam assim, por que você não pôs... Não tem como errar, hein? Portal do Padre Sala. Falei, porque não quero que seja meu. Se um dia eu for embora, alguém continua. Depois por questões de vaidade. Depois porque amém tá na boca do povo, tá na boca do católico, do judeu, do evangélico. Então, todo mundo sabe o que é amém. E o Portal Amém, ele tá no Facebook, ele tá lá no YouTube, você pode colocar lá, Portal Amém, que você acha. Ele tá no Instagram e no Telegram, @Portal Amém. E nós temos também o podcast, que é o Amémcast. Você encontra aí nas plataformas de podcast, que é podcast raiz, viu? Sou eu falando e a pessoa escutando. Que eu não tenho paciência e nem condição de ficar fazendo podcast em Hollywood. Tá certo, tá ótimo. Os links vão estar tudo aqui embaixo na descrição para vocês poderem acompanhar. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui. Até uma próxima, hein? Tchau, tchau. Deus abençoa. E aí, galera, curtiu? Vamos fazer uma raid rapidinha pro meu brotherzaço, que é o Cavaco. Aceitem aí, vão lá, fala que veio aqui do meu canal, tá bom? Do canal do Marcel Campos. Muito obrigado pela sua presença, por ter acompanhado. Muito obrigado por você que tá acompanhando no YouTube através da estreia. É uma live gravada, espero que você tenha curtido também, tá bom? Beijos, obrigado, até a próxima. Fique com Deus, tchau!